Livro de 1 Samuel, capítulo 2. Vou pedir que agora toda a igreja, todos se sentem, fiquem atentos, ninguém levanta nem para beber água, nem para ir no banheiro, nem nada. Aliás, você deveria procurar sempre fazer tudo isso antes do culto começar e durante todo o culto você participar até o fim, sem interromper para absolutamente nada, até para uma questão de temor e respeito a Deus até. Você sabe que teve um coreano que veio no Brasil pregar e ele ficou abismado. E ele declarou isso. Ele ficou abismado. Ele foi pregar numa igreja no Brasil e ele ficou abismado com o número de pessoas que se levantam na hora do culto para sair, para ir no banheiro, beber água, durante o culto. Ele dizendo: não, lá não, as pessoas têm esse respeito, poxa. É o momento do culto a Deus. Não é momento de eu fazer outra coisa. Amém, pessoal? Eu penso assim também. Há casos e casos, obviamente. Mas procure se esforçar para isso. Amém, gente? Em nome de Jesus. Levante a mão direita. Ore comigo assim: meu Deus e meu Pai. Diga: fala ao meu coração através da tua palavra neste momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados, 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 12 em diante, fala a respeito de algo muito, muito forte. O título é Os Crimes dos Filhos de Eli. Eli foi um sacerdote que Deus até chamou e havia até prometido que ele e a sua descendência seriam sempre abençoados, seriam sempre instrumentos na mão de Deus. Enfim, mas os filhos deste sacerdote Eli vieram a tornar-se sacerdotes também. O nome de ambos eram, o nome dos dois eram, melhor dizendo, Ofni e Finéias. O nome dos dois filhos de Eli, que se tornaram sacerdotes do Senhor também. O que estes homens faziam, eu começo a ler com você a partir desse instante. Diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, ou seja, filhos do mal mesmo, filhos do diabo, e não se importavam com quem? Com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote o tomava para quê? Para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, Deus não gostava, não diz a Bíblia, gostava de aspirar o cheiro, né, da gordura sendo queimada. Não é gostoso? Você não já passou na rua, tem lá aquele churrasquinho de gato e tal, assim, o cheirinho vai, que te chama. Não é de gato, né? Aquela gordura quando pinga assim na brasa viva, né, sobe aquele cheirinho que é uma delícia, né? Aí diz assim então: se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres, então ele dizia: não, porém has de me dar agora, senão tomá-la-ei à força. Versículo 17, gostaria que toda a igreja lesse comigo em voz alta. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Novamente, toda a igreja, por favor. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Olhem para mim, por gentileza. Eu quero falar hoje a respeito de ser honrado por Deus.
eu quero falar a respeito de uma coisa chamada oferta, que é o que mais faz com que pessoas desprezem a Deus, desprezem ao Senhor. Tudo porque as pessoas têm uma visão errada, material, a respeito de oferta. E eu quero ensinar para você o certo, o correto, dentro da palavra de Deus. A Bíblia está dizendo, eu não estou lendo o gibi com vocês, estou lendo a palavra de Deus, e não vou passar para você pensamento do Gerson, tá ok? Mas o pensamento da palavra de Deus. A Bíblia está dizendo que o pecado daqueles moços era muito grande. Por quê? Por quê, pessoal? Porque eles desprezavam o quê? A oferta do Senhor. Você sabe que tem gente que quando você fala oferta, ela já põe um pé atrás. Olhem para mim, por gentileza, não leia nada agora não. Olhem para mim, por favor. Desperta para o que eu estou dizendo para você. Mas tudo por um motivo. Qual o motivo? Porque a pessoa vê a oferta como sendo isso aqui. O que é isso, pessoal? Dinheiro. Ela vê a oferta como sendo dinheiro. Então ela diz assim: isso é um absurdo, Deus não precisa de dinheiro. Não é verdade? E eu te pergunto, Deus precisa de dinheiro? Responde para mim, sim ou não? Não, Deus não precisa de dinheiro. Claro que não precisa. É óbvio que Deus não precisa de dinheiro. Por que aqueles homens desprezavam a oferta de Deus? Porque certamente eles deveriam pensar o quê? Deus não precisa de carne. Deus não precisa. Deus vai comer essa carne por acaso? E Deus ia comer aquela carne? Não, Deus não ia comer aquela carne. Claro que não. Mas porque certamente pensavam dessa forma e queriam para si. O que Ofni e Finéias faziam? Eles vinham com um garfo no que as pessoas davam. Para quem? Para Deus. Eles metiam o garfo e tomavam para si. Quando alguém não queria permitir, eles tomavam na força, na marra. Esses homens trouxeram sobre si uma maldição tão grande, que quando a arca de Deus foi tomada, eles morreram os dois no mesmo dia. E o sacerdote ali também, quando ficou sabendo da notícia, caiu para trás, de tão gordo que era, diz a Bíblia que ele caiu para trás da cadeira, quebrou o pescoço e morreu na hora. Trouxeram maldição sobre si, porque desprezavam uma coisa, a oferta do Senhor. Você sabe o que representa a pessoa desprezar a oferta de Deus? É desprezar o que Jesus fez por ela. Sério, é desprezar o sacrifício de Jesus, porque o sacrifício de Jesus foi a oferta mais perfeita. Que um homem deu? Não, que o próprio Deus deu. Amém, pessoal? Foi a oferta de Deus pela humanidade. Então, quando o ser humano despreza a oferta do Senhor, ele está desprezando exatamente a oferta que Deus deu por nós. Sempre para Deus, a oferta foi algo muito sagrado. Eu quero que você entenda o sentido da oferta. A oferta, quando você traz ela ao altar, ela deixa de ser simplesmente o dinheiro que vai pagar as contas da igreja, que vai manter, né, as programações e tal, enfim, que vai manter a obra de Deus. Então Deus não precisa de dinheiro, a sua obra precisa. Então ela deixa de ser simplesmente o dinheiro para tornar-se o sangue da igreja. Lembra que Deus disse lá no passado: a vida está no sangue, e Deus determinou: não comam do sangue. Você sabe que a pessoa que segue Jesus, ela não deve comer do sangue. Tem gente que, poxa, gosta tanto de um frango ao molho pardo e tal, você não deve comer. Amém, pessoal? Ou como diz lá no Ceará, em 89 para 90, eu já estava pregando o evangelho lá. Frango a cabidela. É a cabidela que fala lá? Né? Você não deve comer. Deus disse: a vida está no sangue. Ele determinou que o sangue não deveria ser comido. Amém? A vida da obra está no sangue, na oferta. Sem sangue o teu corpo, o que acontece? Morre. Alguém consegue viver sem sangue? Não. Sem sangue você morre.
Sem sangue, sem oferta, não há vida na igreja. A igreja fecha as portas. Amém, pessoal? Está entendendo? Sim ou não? Por isso que uma vez, um bandidinho entrou numa igreja que eu estava e ele veio ao meu encontro, depois da reunião até. Ele disse assim, eu vou dizer uma coisa para o senhor, pastor, eu estava querendo roubar aqui a igreja. Roubar a oferta da igreja. Eu sinceramente, com essa tranquilidade que eu estou agora, eu falei para ele assim, olha rapaz, eu vou falar uma coisa para você. Se você quiser roubar a igreja, você pode roubar, não tem problema. Não tem problema para mim. Porque Deus depois vai dar mais, enfim, porque a obra é dele. Mas você vai trazer sobre a tua vida uma maldição tão grande que você não imagina. Porque você não vai estar mexendo em dinheiro, simplesmente. Não vai ser como qualquer dinheiro que você rouba aí fora. Você vai estar mexendo numa coisa que é chamada sangue, sangue da igreja. Você vai se arrepender amargamente pro resto da sua vida. Deixa eu orar por você. Rapaz, deixa eu orar por ele e foi embora. Em nome de Jesus. Mas isso é verdade. Isso é uma realidade. Uma realidade. Eles desprezavam algo que era considerado por Deus sagrado. Eles roubavam aquilo que era de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você: tem muita gente dentro da igreja roubando a Deus constantemente. Não simplesmente em não devolver o dízimo, porque a Bíblia diz que o dízimo pertence ao Senhor, é santo ao Senhor. Não simplesmente porque um dia fizeram um voto, Senhor, eu vou dar isso para o Senhor, e daqui a pouco ela se arrependeu, não vou dar mais não e tal, enfim, deixa para lá, Deus não esquenta a cabeça com isso. Não somente isso, mas há pessoas na igreja roubando a Deus sem perceber. Como assim, bispo? Porque um dia ela vem à igreja, ou ela veio à igreja e ela disse assim, Senhor, toma a minha vida em tuas mãos, eu dou a minha vida para o Senhor. Daqui a pouco acontece alguma coisa, ela toma a vida de volta. Ela pega a vida de volta para ela. Está roubando. Está fazendo igual Ofni e Finéias. Está desprezando a oferta que foi dada ao Senhor. Entende o que eu estou dizendo, pessoal? Sim ou não? Meu amigo, aquilo que eu prometi que é de Deus não é mais meu. Eu um dia dei a minha vida ao Senhor. Quando eu desliguei do antigo ministério, eu mesmo, na época, eu falei, eu vou vender todos os ternos que eu tenho. Ou vender, eu vou dar algumas coisas, eu até dei realmente. Meu filho é testemunha disso até. Dei algumas coisas e tal, e pensava, vou me desfazer, eu vou vender, porque eu não vou mais pregar o Evangelho. Eu não quero mais. Eu já estava assinando um contrato em São Paulo com uma produtora que ia produzir os meus shows e tal, enfim, para eu cantar, coisas que eu já estava fazendo. Saí cantando por aí, ganhando dinheiro e pronto, acabou. Mas e Deus incomodando? Aquela coisa dentro, poxa, você deu, tomou de volta? Se um dia se deu como oferta para Deus, está roubando? Eu estaria roubando de Deus. Amém, pessoal? Ah, bispo, não tem A, não tem B, é isso e acabou. Porque um dia lá atrás eu falei, Senhor, eu vou te servir todos os dias da minha vida. Eu estava agora voltando atrás, metendo a mão na sacola e pegando a oferta de volta. Está entendendo o que eu estou dizendo? A oferta era eu, o Gerson, que eu havia dado ao Senhor. E quem sabe você não está fazendo isso e tem trazido maldição sobre a sua vida sem perceber. E fica você, Senhor, muda a minha vida e tal, e não muda nada. Porque Deus está dizendo, meu filho, você está me roubando, poxa. É como eu conversava um dia desses com uma pessoa, passou aqui na porta da igreja, o bispo e tal, veio ao meu encontro, pessoa que se afastou. Falei, poxa, eu te batizei nas águas aqui, minha filha. Você não se deu ao Senhor Jesus, você não se entregou a Ele. Você não se entregou a Ele. E tal. Roubou a vida de novo para dar uma voltinha lá fora? Para curtir o mundo de novo? Senhor, me dá de volta aqui a oferta que eu dei. Está roubando. Estão entendendo sim ou não, pessoal? Quem compreende, levanta a mão para mim, em nome de Jesus. Isso é forte, hein? Preste atenção nisso.
Porque às vezes a pessoa pensa que oferta é só o que ela dá aqui no altar. Oferta é a sua vida, meu amigo. Oferta é tudo que você faz. Para ser aceito por Deus tem que ser perfeito. Amém, pessoal? Leia lá Levítico 1, versículo 3. Deus não falou? Se a oferta for holocausto de gado, terá que ser macho e sem defeito, para que a vossa pessoa seja aceita perante o Senhor. Para que a pessoa fosse aceita perante Deus, a oferta tinha que ser perfeita. Seu trabalho é uma oferta. A Bíblia ensina isso. Olha para mim aqui, aprenda, por favor. Não quero pregar aqui só uma mensagem para você. Amém, graças a Deus, eu vou e vai acontecer. Não só isso. Quero que você aprenda. O trabalho que você exerce, ele é uma oferta. Ah, mas o meu patrão não merece, o meu patrão é um desgraçado, é um endemoniado e tal. Meu amigo, então você vai vendo outra coisa. Que enquanto você trabalhar para ele, você tem que dar o melhor. Mas quem falou isso? A Bíblia é sagrada. A Bíblia diz que você tem que dar o melhor, como se você estivesse servindo, não ao seu Senhor, patrão, mas como se estivesse servindo a Deus. Amém, pessoal? Que seu trabalho é uma oferta também. Digam graças a Deus. Amém, pessoal? É ela. Está claro o que eu estou dizendo? Versículo 22 diz assim: era, porém, Eli, já muito velho, ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação, prostituíam-se ainda, né? E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa a fama esta que ouço. Estás fazendo transgredir o povo do Senhor. Sublinhe isso na tua Bíblia agora que nós vamos ler. Quero que toda a igreja leia em voz alta comigo. Isso aqui é uma coisa que você tem que guardar no teu coração. E Eli tinha razão aqui, porque ele sabia disso, ele era sacerdote do Senhor. O que a Bíblia está dizendo aí? Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Eu tenho Deus como juiz. Amém, pessoal? Tenho Deus para eu interceder. Eu pequei contra o meu próximo, contra o meu semelhante, fiquei mal com o meu semelhante, eu tenho Deus para eu interceder. Pecando, porém, contra quem? Contra quem, pessoal? Contra o Senhor. Quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram. Não ouviram a voz de seu pai, perdão? Porque o Senhor os queria matar. Deus já estava doido já com esses dois sacerdotes. Olha para mim aqui. Pecando o homem contra o seu próximo, Deus lhe será o árbitro. Amém? Pecando contra o Senhor, quem intercederá por ele? Você sabe que tem gente que ela procura estar, e graças a Deus por isso, estar bem com todo mundo. Ela não quer ficar devendo para ninguém, ela não quer ter o nome sujo e tal. Isso é bom, pessoal? Sim ou não? É bom, excelente. Só que esse mesmo zelo que ela tem de estar bem com os outros, coloca atenção em mim, ela não tem o mesmo zelo, ouçam isso, em estar bem com quem? Com Deus. Tem gente que o nome dela está limpinho nesse mundo, mas diante de Deus, meu amigo, entende o que eu estou dizendo? Eu quero meu nome limpo, eu quero estar bem com as pessoas, eu quero não dever nada para ninguém, nada para as pessoas, enfim. Mas sobretudo eu quero estar bem com quem? Com Deus. Para que o meu nome esteja no livro da vida. Amém, pessoal? Esteja hoje, amanhã e permaneça sempre. Isso é o mais importante. Mas há pessoas que não são assim. Elas veem o seguinte: não, é importante eu estar bem com todo mundo. Não posso ter o nome sujo, não posso dever para fulano, para Beltrano e tal, mas para Deus você pode dever. Pecando o homem contra o próximo, Deus vai ser o árbitro. Pecando contra o Senhor, quem vai interceder por ele? Não adianta interceder. Aí não adianta, mas bispo, ora por mim e tal, mas você que tem que consertar. Está entendendo? Sim ou não? Você que tem que consertar. Hoje pela manhã aqui, nós estamos de manhã, hoje mais cedo, no culto das 7 da manhã,
Uma senhora veio aqui, após a mensagem, a oração, ela veio: bispo, eu quero dar um testemunho, quero falar algo para a igreja. Posso contar aqui o que ela falou rapidamente? Ela subiu aqui no altar, ela disse o seguinte: bispo, eu cheguei aqui na igreja, eu ouvindo a palavra e tal, eu me tornei uma dizimista fiel, até que o senhor fez uma campanha aqui na igreja para nós determinarmos o quanto nós queríamos ganhar. Lembra que nós determinamos aqui quanto você quer ganhar e tal? Um tempo atrás, ela disse: eu fiz esse propósito com Deus, né? E falando para a pessoa devolver o dízimo daquilo que ela gostaria de ganhar. E ela disse: bispo, o que eu escrevi naquela tábua que era para eu ganhar, não muito tempo depois o próprio patrão me chamou, conversou comigo e falou: olha, você vai ganhar X a partir de hoje, você gostaria? Ela ficou assustada até, porque ela disse: foi exatamente o que eu escrevi na tábua e determinei diante de Deus. E ela disse: eu sendo fiel a Deus. Só que ela disse, palavras dela: bispo, aquele dinheiro começou a entrar e eu comecei a pensar, toda vez que eu ia tirar o dízimo, eu pensava assim: poxa, esse valor eu posso fazer uma viagem, posso fazer uma viagem, posso ir lá para o México, posso comprar isso novo lá para casa. Poxa, ela disse que é um valor bastante considerável. E ela disse que começou a relaxar, e um mês ela devolvia o dízimo, o outro isso era mais forte dentro dela, até que ela parou de devolver o dízimo, não quis mais devolver o que era de Deus, quebrando o seu voto realmente com Deus. Ela mesmo disse: bispo, eu comecei a desanimar no meu trabalho, comecei a desanimar, até que um dia fui chamada pelo pessoal, dizendo que tinha que reduzir os gastos, número de funcionários. Conclusão: saí da empresa, saí. Aí ela disse: ganhei um valor, obviamente, ganhou a indenização, né? Negociou lá com o pessoal: vocês me mandam embora então, e tal, para eu ganhar o meu direito. Ganhou. Só para você entender, ela disse: bicho, surgiu um tumor no meu corpo, que todo montante que eu havia ganho, boa parte foi embora na cirurgia que eu tive que fazer. É aquele negócio: não devolve para Deus, mas o devorador vai e dá um jeito de roubar. Não é assim que a Bíblia fala? Sim ou não? Deus não promete repreender o devorador quando a pessoa devolve o dízimo? Sim ou não? Ela falou: bicho, surgiu, tive que fazer a cirurgia, gastei um dinheirão. Conclusão: todo o montante que havia ganho, boa parte foi embora só na cirurgia. Ela falou: fora as despesas, que eu fiquei desempregada e tal, por um tempo. Palavras dela, ela disse: eu então me consertei com Deus, eu dobrei os meus joelhos, eu falei com Deus. Eu não sabia disso na época, obviamente, ela estava na igreja, e pedi até a oração para Deus reverter a situação. Você vê, Deus não revertia nada, muito pelo contrário. Ela falou que ela dobrou o joelho dela, fez uma oração, se consertou com Deus, legal mesmo, e Deus então a honrou. Hoje ela recebeu uma ligação, né, de alguém chamando ela para trabalhar, porque precisava de uma pessoa como ela. E ela disse: hoje eu ganho exatamente como eu ganhava antes. Amém, pessoal? Ganho bem novamente, tal. Resolvi com Deus. É o que está escrito: pecando contra o próximo, Deus será o árbitro. Tem alguém que pode interceder a Deus por você. Mas quando o meu problema é direto com quem? Com Deus. Não adianta alguém interceder por você, é você que tem que resolver. Está entendendo? Sim ou não? É você. Então ela que resolveu, não adiantava eu orar, alguém orar. Ela que tomou uma decisão: Senhor, eu vou me consertar diante de Ti. Consertou, e hoje tem sido fiel a Deus e tal. Deus tem honrado. Amém, pessoal? O pecado daqueles moços não era contra o próximo, era contra quem? Era contra Deus. Porque eles estavam mexendo naquilo, não que era dos outros, mas aquilo que era de quem? De Deus, pessoal. De Deus. Você está entendendo o que eu estou falando, gente? Aí vai lá no versículo 29, veja aí comigo. Sabe o que Deus fez?
Deus não falou com o sacerdote Eli, não quis nem falar com ele. Deus enviou um homem de Deus até ele, para chamar sua atenção, e disse assim, olha o versículo 29, igreja, junto comigo: por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, vejam comigo isso, é importante para nós, hein? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Olhem para mim, meus amados, em nome de Jesus. Você veja que a palavra de Deus se completa. Deus falou isso no passado e Jesus falou no Novo Testamento também. O que o Senhor Jesus disse? Jesus, concernente a isso que eu acabei de ler, Deus chamando a atenção de Eli, dizendo: você honra mais a quem? Honra mais a quem, pessoal? Aos teus filhos do que a mim, poxa. Sabe por quê? Se você ler os capítulos posteriores, você vai entender isso. Que o sacerdote Eli orientava, falava com os filhos, mas não punia. Não punia. Porque eles eram sacerdotes da casa do Senhor também. Mas Eli estava acima deles. Mas permitia. Está entendendo o que eu estou dizendo? Tolerar. Ô, meu filho, não façam isso, eu estou sabendo o que vocês estão fazendo. Não, eu vou tirar. Amém, pessoal? Eu vou tirar, não vai ficar, ué. Não pode. Entende o que eu estou dizendo, pessoal? Só orientava, eles continuavam fazendo, mas não puniam. Então Deus falou: você honra mais os teus filhos do que a mim. O que quer dizer isso? O que o Senhor Jesus no Novo Testamento fala para nós? Você lembra que Jesus disse: quem não amar menos a seu pai, mãe, filho, enfim, bens, fala de tudo, do que a mim, não é digno de mim. Amém, pessoal? Por que não é digno? Porque Jesus nos comprou com o sangue dele, amém, pessoal? Porque Jesus se deu como oferta por nós, por amor a nós. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então isso é muito forte, poxa. Jesus disse: quem não amar menos, seja pai, mãe, filho, enfim, do que a mim, não é digno de mim. Só é digno de Jesus quem o coloca o quê? Acima de tudo. Quem o coloca o quê? Quem o coloca onde? Acima de tudo. 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 Há pessoas que você ama nessa vida, há pessoas que eu amo nessa vida, mas Jesus está acima de tudo. Como é que eu mostro isso? Quando você tem que decidir em determinadas situações em que você sabe que o honrar a Deus, isso em obediência à Bíblia, né? Pensamento dos outros e tal, em obediência à Bíblia. Quando você sabe que o honrar a Deus, e que é uma coisa necessária, vai implicar de repente num constrangimento ou num mal-estar com uma outra pessoa. Quando a pessoa tem Jesus acima de tudo, meu amigo, então não importa se a outra pessoa vai ficar chateada comigo. Jesus está acima. Amém, pessoal? Ah, bicho, mas isso é duro. Você acha que é fácil? Jesus falou: quem não amar menos, quem não considerar menos, quem não honrar menos, pai, mãe, filho, enfim, do que a mim, não é digno de mim. Amém, pessoal? Vocês estão entendendo, sim ou não? Então, quando você diz não à sua vontade para dizer sim à de Deus, você está honrando a Deus. Amém, pessoal? Honrar a Deus, repito, não é só você devolver dízimo, porque isso já pertence a Deus, já pertence. Ah, bispo, eu não aceito isso. Não é só simplesmente você dar a oferta, que é uma forma de você honrar a Deus. Não é só isso. Não. Alguém diria assim: bispo, eu não aceito ou eu não faço isso porque eu vejo pessoas lá fora que não fazem nada disso que o senhor está falando, estão bem pra caramba. Cuidado com isso. Vigia. Quem disse que elas estão bem? Não, estão cheias de dinheiro.
Ter um monte de dinheiro não é sinônimo de felicidade, de alegria. Mas não é mesmo. E não tem nada a ver o bem-estar delas com Deus e tal. Nada a ver, Deus não está nem aí para isso. Se tem dinheiro, se não tem. Aí você diria, não, bicho, mas a pessoa não faz nada disso, está prosperando. Jesus disse, depois tenha curiosidade de ler lá em João 15, 22. Você só anota para depois você ver. João capítulo 15, verso 22, para você ir pela palavra de Deus. Jesus disse assim para os seus discípulos a respeito dos judeus: olha, agora eles não têm mais desculpa do seu pecado. Não tem mais desculpa do pecado deles, porque eles ouviram o que eu falei. Amém? O que o Senhor está querendo dizer? Que para nós que estamos aqui, nós estamos ouvindo a palavra de Deus. O que está lá fora não está ouvindo o que nós ouvimos aqui. Amém, pessoal? Então, para eles é outra coisa. Para nós que conhecemos, sabemos da verdade, então o julgamento é outro. Amém, pessoal? É o que Jesus disse. Pecado não teriam se não tivessem ouvido falar, mas agora eles não têm mais desculpa do vosso pecado, eles não têm mais desculpa do pecado deles, porque eles ouviram falar. Amém, gente? Então, a partir do momento que eu ouço a verdade, eu não serei inteligente se eu não quiser aplicá-la na minha vida. Amém? Vamos ao último versículo aí que eu quero ler com vocês. Portanto, diz o Senhor. Quem vai dizer, pessoal? Quem vai dizer? O Senhor Deus de Israel. Veja só como é forte. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Deus dizendo, está ali no telão também: na verdade dissera eu, Deus falando, hein? Na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim em quanto tempo? Perpetuamente. Ou seja, Deus havia dito isso: a casa de Eli vai andar, vai me servir perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, leiam comigo em voz alta por gentileza: longe de mim tal coisa. Mais uma vez, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Amém? Bispo, aonde está a força nisso aí? Aonde está? Deus havia prometido, Deus voltou atrás, meu amigo. Quem sabe Deus não já voltou atrás em promessas na sua vida, porque você voltou atrás também no que falou com Ele. Entende o que eu estou dizendo? Porque você quebrou o que prometeu para Ele, porque você não fez o que você disse que ia fazer. Então Deus voltou atrás também. Está entendendo? Sim ou não? Deus dizendo: eu havia prometido realmente, mas longe de mim tal coisa, você não merece, porque vocês estão me desonrando, e a desonra era no tocante ao quê? As ofertas. Roubavam as ofertas, mexiam no que era de Deus. Não mexa no que é de Deus. Não deixe de honrar a Deus com a sua oferta, com a sua vida, com o seu caráter, com o seu trabalho, com o seu casamento. Amém, pessoal? Honre a Deus com o seu melhor, de fato, de verdade, sendo honesto, sendo sincero diante de Deus. Honre a Deus em nome de Jesus. Faça isso, você só vai ganhar com isso. Qual o pecado de Eli? Vendo isso, honrava mais aos filhos do que a Deus. Então a gente está aprendendo. Peraí, eu quero ser honrado por Deus, eu, Gerson, então eu devo o quê? Honrá-lo. Eu devo honrá-lo. Eu tenho que honrá-lo com a minha vida, em nome de Jesus. Digam graças a Deus. Amém? Nós devemos honrá-lo verdadeiramente. Então Deus voltou atrás. Você imagina para Deus como isso é chato? O Deus que disse: eu não me arrependo do que eu falo, eu não volto atrás nas minhas promessas. Mas a atitude de uma pessoa fazer Deus o quê? Ter que voltar atrás, porque em vez de honrá-lo, estava desonrando. Eu quero que Deus venha nos honrar, e vai nos honrar, mas depende só de quem? De nós. Você vê que existem coisas que não adianta a oração, é uma decisão da pessoa diante de Deus. Amém, pessoal? Em nome de Jesus.
Eu digo uma coisa para você, não me enaltecendo porque não faço mais do que a minha obrigação, mas só para você entender, desperta para isso, olha bem nos meus olhos aqui, porque às vezes passa isso na mente de pessoas, na igreja eu sei que passa. Há pessoas que às vezes dizem assim, bicho, mas para o senhor é muito fácil. O senhor é fácil, o senhor é o bispo da igreja, o senhor é o responsável da igreja. Aí o senhor fala para a gente fazer um voto, para a gente devolver o dízimo, para a gente dar uma oferta, se esforçar em honrar a Deus com uma oferta e tal. Mas o senhor está aí, pô. O senhor está aí, enfim, o senhor não participa. Quem disse? Eu digo uma coisa para você, e se alguém duvidar, eu mostro para você essa semana. Eu estava em reunião com os pastores quinta-feira aqui na igreja, passando o espírito do trabalho da igreja para eles. E recebi uma ligação na hora do rapaz que cuida dos meus direitos autorais junto ao ECAD, né, questão de músico, de ser cantor e tal, enfim. Ele cuida dos meus direitos. Ele me ligou, bicho, tem uma boa notícia para o senhor. Você mesmo isso que há muito tempo que eu não gravo e quase nem toca mais, enfim, as músicas. Mas ele falou, tem uma boa notícia para dar para o senhor. Eu falei, poxa, glória a Deus, vamos lá, diz aí qual é. Ele falou, não, essa semana, segunda ou terça-feira, no mais tardar, eu estou depositando para o senhor, na conta do senhor, estou depositando R$10.400 de direitos autorais que o senhor tem, está junto ao ECAD, a gente já resgatou, está depositando para o senhor. O que eu vou fazer? É só receber e transferir para a conta da igreja, minha oferta para Deus. Amém, pessoal? O que eu prometi a Deus, o que eu prometi não é mais meu, pertence a Deus. E eu precisaria também. Eu preciso de coisas naturais, como você também. Eu sou ser humano igual a você. Você gosta de comprar determinadas coisas para você? Eu também gostaria. Mas eu sei que Deus tem muito mais preparado para mim. Amém, pessoal? Em nome de Jesus, não temo o amanhã, não tenho receio do amanhã, porque eu tenho certeza que minha vida está na mão de Deus. Amém, pessoal? Só estou dando um exemplo para você. Que eu não sou aqui de falar, faz e eu não faço. Eu tenho que ser um exemplo para você. Amém? O primeiro a dar o exemplo sou eu. Estou falando, é o que eu falei para os pastores, você vai levar as pessoas a honrar a Deus, você tem que ser o primeiro a honrar com a sua vida. Amém, pessoal? Nós temos que honrar a Deus com a nossa vida, diga graças a Deus. Em nome de Jesus. Então Deus prometeu aos que me honram, eu honrarei. Quem crê que Deus é verdadeiro, levante a mão para mim. Você crê na palavra dele? Então Deus está prometendo, eu honro os que me honram, eu vou honrar aqueles que me honrarem. Agora os que me desprezarem também vão ser desmerecidos. Se você diz assim, bispo Gerson, eu entendi a palavra mesmo, de coração, fique de pé no seu lugar, não saia do seu lugar por gentileza, fique atento a mim aqui, ao que eu vou dizer para você, todos de pé, por gentileza. Em nome de Jesus, eu vou fazer uma oração e você vai ter a oportunidade de dar a sua vida para Deus, como oferta para Deus. Amém? Você vai ter a oportunidade de repente de se consertar com Deus, de se render a Deus de fato e de verdade. Você vai ter a oportunidade de determinar com Deus o seguinte: Senhor, eu vou te honrar, porque eu quero ser honrado por Ti. Mas em nome de Jesus, atenção aqui em mim, meus amados. Eu me lembro lá atrás, quando me converti a Jesus, eu nunca tinha trabalhado, nunca tinha arrumado um emprego. Eu estava querendo arrumar um emprego, ninguém mandou eu fazer isso. Eu cheguei para Deus e falei: Senhor, eu não trabalho, não ganho nada, enfim, mas eu faço um voto com o Senhor. O trabalho que o Senhor me der, o primeiro salário que eu ganhar, eu não vou mexer para nada. Eu vou dar tudo no altar do Senhor. Foi uma coisa minha com Deus, e Deus me honrou. Amém, pessoal? Deus me honrou. De outra sorte, eu fiz um voto meu com Deus. Eu falo: Senhor, 10% já é do Senhor. Por um período eu não vou entregar 10%, não, eu vou entregar 20%, porque 10% já é do Senhor, não estou dando nada, eu vou dar 10% meu para o Senhor. Amém, pessoal? E Deus sempre me abençoou. Que nunca tive o coração nas coisas. Amém, gente? Não precisa de ter o coração em nada, porque Deus acrescenta. Amém, gente? Deus dá.
Então eu prego para você uma coisa que eu vivo, que eu sei que funciona, quando é feito de coração realmente. Amém? De coração para Deus, com amor, com fé.